Bom dia, Padre Adalto, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Uma excelente semana. Obrigado. Eu tô bravo com vocês. Vocês desandaram minha feijoada nesse fim de semana. Ia fazer feijoada, previsão. Falou que ia esquentar. Não comprei as coisas, não deu pra fazer feijoada no fim de semana. Eu também, ele não convidou a gente, não. A gente falou assim, vamos azedar a feijoada do padre. A gente então, olha, hoje eu tô aqui no estúdio, viu, gente? Hoje eu tô aqui com ele. Você vê, padre, que nossa fé funciona, viu? Tá vendo só? É castigo. 2 semanas sem aparecer, vocês falaram, nós vamos castigar o padre e castigaram. Padre, o que o senhor preparou para a última semana do mês de abril? A última semana do mês de abril. Sabe, eu estava pensando ontem, preparando um pouco ontem à tarde, à noite, e eu creio que um dos assuntos que está mexendo com muita gente é a perplexidade de algumas situações que nesta semana vieram à tona. A mesma oposição, o mesmo grupo político que criticou o governo por causa das vacinas, né, essa semana aprovou, né, de maneira definitiva o fundo partidário. Sabe quanto o governo federal gastou para as vacinas, que eles disseram que foi irrisório, que o governo alegou que não tinha recursos? 650 milhões. Uhum. Sabe quanto foi aprovado para o fundo partidário? 5 bilhões. 10 vezes mais do que se gastou para vacinar o Brasil inteiro com as 3 doses da vacina. Só para fazer campanha política. Que já começou muito mal, né? Depois para abastecer os caciques da política, né? Exatamente. Assim, aqueles que já têm a riqueza e usam disso como querem. Depois, uma outra questão, né? O julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Código Brasileiro diz que nenhum juiz envolvido, seja como réu ou como vítima ou como agente do processo, pode julgar o seu próprio processo. Ele é incapaz. E o Supremo Tribunal Federal, composto por juízes politicamente nomeados, esta semana julgaram um cara que falou que o Supremo Tribunal está agindo em legítima defesa, que é um bando de gente, que é isso, eu não vou repetir porque senão vão processar eu e a rádio também, mas julgaram e condenaram o cara a 9 anos de prisão. Quer dizer, a lei diz clara, um juiz ele é impedido de agir numa ação onde ele esteja envolvido ou tenha interesses envolvidos. Ele não pode ter parte com o Ministério Público para acusação e nem com a defesa para defesa. Agora eu vou julgar uma ação onde eu estou sendo acusado. É algo que deixou o país inteiro perplexo. Sendo que o mesmo tribunal, a questão de meses atrás, disse que o juiz Sérgio Moro era incompetente para julgar a causa que ele julgou da questão da Lava Jato, porque ele teve um contato com os promotores e orientou o promotor para fazer o levantamento das acusações. Então eu fico pensando, que país é este que nós estamos? Né? Nós estamos vivendo um país onde as forças da democracia e as forças da república estão profundamente viciadas e contaminadas. No processo que começou na administração do PT, com a politização do Supremo Tribunal Federal, não escolhendo juízes competentes, mas juízes que defendessem a ideologia política do partido, e agora, com essa situação da polarização com o Bolsonaro, o que a gente vê? Nós vemos exatamente as caras que nós vamos ter à frente do nosso país. Né? Como é que nós vamos poder confiar numa justiça que age em função de si mesma, que não aceita o processo, né, dentro daquilo que a legitimidade da lei diz? Um processo desse ele teria que se julgar incompetente. E o juiz acusado deu o voto principal. Isso que é o mais interessante, quer dizer, aquele que foi o acusado do processo todo foi quem levantou a voz para dar o voto que direcionou o voto de toda a corte.
E a lei diz clara, nenhum juiz pode julgar uma ação na qual ele seja parte da ação. Seja como proponente ou seja como... Então a gente fica pensando, como vai ser isso? Aí o governo responde com o indulto que ele tem capacidade de fazer, que é oferecer a graça do perdão. Isso qualquer presidente pode fazer, né? O Lula ofereceu na época para aquele terrorista italiano lá, o Battisti, né? Poder viver no Brasil livremente, quando o mundo inteiro caçava ele por ser terrorista, aqui no Brasil ele podia viver livre. O Bolsonaro deu para o amigo dele que foi condenado injustamente por um erro processual ali naquela situação. Então a gente fica pensando, até onde nós vamos nessa tentativa de jogar forças e medir forças, né? E o que a gente espera? Num país com tantas necessidades, onde o fundo partidário é mais importante do que as mazelas da situação do Brasil que nós vivemos, onde um judiciário age em causa própria, né? E quando você critica, né, não defendendo, mas quando você critica e diz que o presidente é misógino, diz que o presidente é... Como é que é o tema lá que eles usaram? Que é assassino de massa, né? Porque não comprou vacina na época, usaram um termo lá que ficou gravado e o Congresso, o Senado falava, isso ninguém é condenado. No monte de situações que aquela CPI da pizza, da vacina produziu, ninguém fala nada, né? Quer dizer, não produziram nada daquilo que queriam, mas foi um conjunto enorme de despauspérios em relação a ofensas pessoais, a dizer mais do que disseram do Congresso, do Supremo Tribunal, disseram naquela comissão em relação a presidente, em relação ao ministro da Saúde, em relação a tantos outros membros que estavam lá, e ninguém tomou providência nenhuma. Quer dizer, a minha honra, porque eu sou ministro de Estado do Supremo Tribunal, é mais importante do que a honra do outro. Então eu acusar o outro de ser um suicida em massa, isso não é problema. Agora, e sem provar. E eu dizer que o Supremo está agindo dessa maneira, então eu fico pensando, quais são os critérios? E o povo brasileiro precisa abrir os olhos para isso. Nós estamos entrando num regime de exceção e a gente precisa tomar cuidado, porque essas eleições nós podemos ter resultados desastrosos, né, para poder avaliar. Então, começa a segunda-feira, terminando o mês de maio, com uma preocupação muito grande. Não. Como diria, começando o mês de maio, terminando o mês de abril, começando maio, né? Terminando maio, então tá bom, desculpa. Então terminando o mês de abril, mas começando o mês de maio com essa grande preocupação. Não tem uma pulga atrás da orelha, tem duas. E o sinal já está bem laranja, não está mais nem amarelo. Exatamente. É isso que eu queria só colocar como ponto para a gente começar pensando a segunda-feira. Tá certo então, padre. Mais uma semana. Mais uma semana, um abraço. E a semana que vem a gente tá aqui de volta. Se Deus quiser, começando o mês de maio, um novo mês. Uma semana passada foi de muito trabalho, muita coisa para poder retomar aí depois de Semana Santa e tudo mais, né? Então não deu para vir para o estúdio de novo. Mas agora tá aí, vamos voltando à normalidade. As coisas voltam ao normal, então a gente vai... começar o mês de maio em grande estilo, né? Grande Domingo estilo. Com o Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador, exatamente. Tem Festa da Raízes, né? Festa da Raízes na Praça Central. Central. Olha só, que beleza. Então assim. boa festa para vocês. Eu não vou estar aí para ver esse ano, mas vai boa estar festa. junto conosco. Vamos estar junto no de coração. lá, se Deus quiser. Um abraço, tá bom, um abraço, padre. até mais. Valeu, padre.